rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai estar dando uma olhada no REST Client, o HTTP Client do Quarkus. E como já diria um professor meu, linguagem boa é a que paga os boletos. Então, bora pagar boleto com Java. Então beleza, o que a gente vai estar fazendo hoje? A gente vai estar utilizando o REST Client para fazer chamadas HTTP para uma instituição financeira e assim a gente pagar nosso boleto. Esse conteúdo é um pouco mais avançado já e necessita que você tenha conhecimento sobre o que é uma requisição HTTP, sobre o que é uma API e como os sistemas comunicam entre si, os status das chamadas HTTP e etc. Eu vou dar uma passada rápida por cima do que seria um HTTP client, mas é necessário que você tenha esses conhecimentos que eu mencionei. Então, para a gente compreender melhor sobre o REST Client, a gente vai estar fazendo um hands-on, se conectando com a Cellcoin, realizando requisições no serviço deles para a gente estar testando essa parte de pagamento de boletos. Eles têm um conjunto de APIs em ambiente de homologação que a gente consegue estar realizando testes lá desses serviços que eles disponibilizam. Então, a Cellcoin é uma infratech financeira que provê infraestrutura para fintechs. Então, lá a gente consegue ter pagamento de contas, arranjo Pix, esteira de concessão de crédito, recargas, débitos veiculares e Banking as a Service. E hoje a gente vai estar vendo esse cara aqui, ó, pagamento de contas. Aqui a gente tem a link da Docs, que vai direto para nossa documentação, que a gente vai estar dando uma olhada aqui hoje. Então, voltando aqui na Cellcoin em específico, eles são, a gente tem aqui o site oficial deles, onde basicamente menciona isso que eu comentei com vocês. Então, a gente tem aqui alguns clientes que utilizam eles, e eles têm esse conjunto de APIs, como eu mencionei, em sandbox, para a gente poder estar testando. A gente vai estar testando este conjunto de APIs aqui, pagamento de contas. Voltando aqui para os nossos slides, a gente precisa compreender o que é esse tal de HTTP Client. A biblioteca que eu vou estar abordando aqui hoje com vocês é o REST Client, que ele é esse HTTP Client do Quarkus. O que seria esse cara? É basicamente um componente do software que ele faz solicitações HTTP para servidores webs, para assim buscar informações, interagir com outros serviços e realizar algumas outras operações que envolvem o protocolo HTTP. Geralmente elas incluem métodos, URLs, cabeçalhos e em muitos casos um body, um corpo, onde a gente manda dados comumente em JSON. Então, seguindo, isso que a gente estaria colocando no nosso projeto. No caso, a gente vai começar um projeto do zero para a gente estar fazendo esse exemplo. Então, ficaria desse modo e a gente tem algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando aqui hoje. Eu prefiro utilizar o Insomnia, acho o UI deles um pouquinho mais bacana, mas vocês podem estar utilizando tanto o Insomnia quanto o Postman para fazer alguns dos exemplos que a gente vai estar realizando aqui no vídeo. Basta vocês irem lá e baixar. Esse aqui é um cliente HTTP para a gente simular as requisições. Então, quanto à explicação sobre o que seria o vídeo de hoje, é isso. E a gente pode estar seguindo para a criação do nosso projeto. Então, continuando aqui, a gente precisa criar o nosso projeto. A gente já criou em vídeos anteriores, mas não custa nada relembrar. Quarkus.io, Start Coding. Vai carregar aqui, a gente coloca o nome da nossa aplicação, REST Client. E aqui a gente pode colocar as bibliotecas que a gente precisa. Caso você já tivesse um projeto existente, seria apenas adicionar essas duas bibliotequinhas, REST Client e REST EasyJSONB, que eu já vou explicar mais pra frente o que ele faz. Então aqui a gente pode vir e colocar um Classic. Aqui a gente vai colocar o REST Easy Classic e o REST Client Classic. E também nosso querido amigo JSONB. Adicionamos o JSONB, que pode ser o do REST Easy, na verdade. A gente baixa esse cara. Substituir aqui, que eu acabei de baixar. E a gente vai ver ele lá na pasta, vai extrair ele e vai abrir lá dentro do nosso VS Code. Então, passo a passo simples para a criação do projeto. Pegamos esse cara e jogamos dentro. A gente vai ter algum código gerado pelo código de exemplo. E basicamente o que o nosso REST Client faz aqui, ele é uma interface que ele realiza uma request
essa base URL e ele realiza requests do modo que a gente determinar aqui aos referidos endpoints. Esse cara aqui é do REST Easy, simplesmente a gente precisa dele para estar criando os nossos endpoints. E o que é interessante aqui? A gente já começar a utilizar o Insomnia. Vamos realizar uma requisição aqui na nossa própria aplicação. Vou colocar ela de pé primeiro para a gente já ver o funcionamento do Insomnia. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma API que ela vai ser executada em localhost 8080 e a gente vai ter um caminho, uma URL, onde a gente vai poder bater em /hello e ele vai nos retornar um hello REST Easy. Esse método tem que ser um método HTTP GET localhost 8080 /hello e a nossa expectativa é que ele retorne hello REST Easy. Ok, então está funcionando, nossa API está de pé. O que a gente precisa fazer é começar a integrar este cara com esse cara, de modo que quando a gente fizer uma requisição aqui, ele vai disparar uma requisição externa. Primeiramente, a gente precisa voltar lá agora a Cellcoin, entender como é que a gente começa a integrar com eles. Primeira coisa que a gente precisa fazer, e vocês leem a documentação para compreender isso, é a gente estar gerando o nosso token. Então aqui ele fala quais são nossas credenciais do ambiente de homologação, seriam esses caras, e a primeira requisição que ele fala para a gente fazer é a requisição de geração de token. Então vamos tentar aqui no Insomnia tá realizando essa requisição de geração de token. A primeira coisa que você faz quando você não tem muita experiência é simular, vamos dizer assim, todos os endpoints da API que você quer integrar no Insomnia. Com isso você já vai começar a ter mais conhecimento de como que funciona essa API que você quer integrar. Então é /cellcoin /token e a gente precisa das credenciais ali que eles falaram passando esses parâmetros. Então vou colocar aqui sempre no topo e eu preciso passar esses caras como form URL encoded, multipart form data. Onde é que a gente acha isso? Aqui, ó. Form URL encoded ou multipart form data. A gente passa esses valores aqui. Nosso amigo, ele tem ali os valores padrão. A gente poderia estar utilizando aqui por dentro da plataforma deles, mas para ficar mais claro, vamos pegar aqui os valores que eles nos passam direto na doc mesmo. De client ID, client type, client secret. Então se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter o nosso token. A gente precisa fazer isso agora por dentro da nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui nosso Insomnia aqui embaixo e a gente vai começar a fazer essa brincadeira. O que a gente precisa aqui? A gente precisa conseguir pegar esse cara de retorno e jogar dentro de um objeto nosso, aqui dentro do Java, que eu vou chamar de token.java, e dentro desse cara a gente poderia mapear todos os campos, como access token, expirezinho e token type. No cenário real vocês mapeariam todos. Aqui apenas por didática, eu vou mapear apenas o nosso querido amigo access token, que vejam que eu não estou colocando do modo que está ali, então não mapearia. Por isso que a gente adicionou a bibliotequinha do JSONB para a gente fazer os bindings de JSON aqui no Java. Então, JSONB property. E aqui a gente pode colocar o nome do modo que está ali, porque eu não posso criar uma variável desse modo dentro do Java, é contra a convenção. Então, aqui a gente pode vir, source action, getters e setters, e agora a gente tem nossa representação do retorno do nosso token. O que a gente precisa fazer é configurar aqui nosso HTTP client para a gente fazer requests lá. Então esse aqui é nosso base URL, que é o URL base lá do ambiente de homologação do Cellcoin, e vai ser um /token, /v5 /token. Então /v5 /token, opa, eita, tá difícil aqui, pessoal. E ele não vai retornar um set de extensions, vai retornar um token. A gente não vai passar carry param, a gente vai passar form param. Aqui a gente pode tirar essa classe aqui que ele nos deu de exemplo. A gente vai bater nessa rota,
realizando um método post. Vejam que é um método post. De onde você tirou isso, Sam? De onde você tirou que é um método post? Umas horas que o VS Code só morre. Então, método post. Opa. VS Code morrendo. Ele fala aqui na documentação que é um método post. Então, a gente segue o que está na documentação. Beleza. O que a gente precisa passar aqui? A gente precisa passar o nosso form. E nisso a gente tem uma classe dentro do Java que é o form, que vem lá de RS Core. Opa. Já tá morrendo. E tá de boa, mas ok. Seguimos. Então a gente precisa passar esse form na hora que a gente for chamar o nosso HTTP client, né? O REST Easy. E como é que a gente utiliza ele? A gente precisa fazer a injeção dele, injeção de dependência para quem vem lá do Spring Boot seria algo como auto-wired, e a gente precisa colocar mais uma anotação aqui de REST client. Não puxou o inject aqui, ok. E a gente coloca aqui, ó, my remote source REST client. E a gente pode estar utilizando ele no código aqui agora. Então, em vez de retornar uma string, vamos retornar um JSONzinho bonitinho que vai ser a nossa classe. Então, beleza, media type application JSON. E a gente vai retornar um response. Response, e aqui vai ser nossa rota base vai ser /API e a gente vai estar em /token. Vai retornar um application JSON de um response, e de onde vai vir esse response? Vai vir do token que a gente vai estar gerando agora, né? Então, REST client ponto, mudar esse nome aqui não ficou legal, hein, pessoal? Get token. Então aqui a gente vem, muda para get token e tem que passar o bendito do form. Então a gente cria o mesmo form aqui, form igual a new form, e a gente pode dar aqui um form.param. Só para ganhar tempo aqui eu vou pegar minha colinha, pessoal. Esse form.param a gente passaria todos os parâmetros que a gente passou no formulário, assim como nós fizemos no Insomnia. Então, são as nossas credenciais. Se a gente tivesse no ambiente de produção, a gente estaria passando nossas credenciais da nossa empresa de produção. Só para ganhar tempo, eu já criei ele aqui. O que nosso getToken retorna? Retorna uma classe token. Token igual a std. E a gente vai retornar o response com essa entidade. Response. Ok. Com o nosso token, a gente dá um build. Teoricamente, se tudo der certo, isso aqui com certeza vai estar funcionando. Então, em vez de /hello, agora ele virou /API /token. A gente não precisa passar credencial nenhuma, nossa API está aberta ainda. E deu um bad request. Tururu. No code 400. O que a gente fez aqui? Algo importante, né? A gente tem que definir, assim como a gente... Vejam que o Insomnia aqui por debaixo dos panos, ele coloca um headers application form URL encoded. Se a gente não passar isso, a gente vai tomar um 400. Então, beleza. Foi o 400 que a gente tomou ali no código. Como é que a gente coloca esse cara aí? A gente poderia ir no headers e colocar hardcoded, mas tem um carinha aqui, que é o consumes. Assim que o nosso amigo voltar à vida aqui, ele se chama consumes. E aqui a gente vai ter que colocar form URL encoded. Application form URL encoded. Nisso a gente vai estar adicionando lá no nosso header aqui. É isso que a gente vai estar passando.
Então, teoricamente, este era o problema e a gente vai conseguir gerar nosso token bonitinho na nossa API local. Então é isso. Agora a gente já tem o nosso primeiro passo. A gente consegue, por exemplo, realizar a consulta do nosso boleto. Então, bora fazer isso. Então beleza, pessoal. O que eu fiz aqui? Criei uma pastinha DTO, renomeei meu token para token DTO e joguei ele dentro dessa pastinha DTO. DTO se chama Data Transfer Object, que é o cara que a gente utiliza para transitar os dados dentro da nossa aplicação. Criei aqui meu carinha barcode, que é a representação deste JSON aqui, e dentro desse barcode tem que ter uma linha digitável, ou seja, um digitable ou um barcode. Então a gente pode passar código de barras ou linha digitável. Então o que acontece? A gente tem que receber esse cara, esse objeto do nosso usuário e repassar esse objeto. Claro que a gente poderia, num exemplo mais evoluído, fazer lógicas mais complexas, mas aqui no nosso caso a gente vai ser só meio que um gateway aqui neste momento da Cellcoin. Claro que mais pra frente a gente evoluiria a nossa API. Então a gente realizaria, seria um método post em barra consult aqui na nossa API local, que a gente vai realizar a chamada para a Cellcoin. Então aqui a gente precisa passar também este cara e este é o DTO que a gente vai enviar para a Cellcoin. A gente tem que passar também o token, que a gente já vai ver como é que passa. E é claro que não vai retornar um token, né? Aqui a gente pode jogar para uma string, o correto seria a gente mapear todo esse retorno aqui. Mapeiem aí, no caso de vocês. O Quarkus já abstrai e joga pra gente dentro da classe, né? Então você não tem esse trabalho. E o que a gente vai estar fazendo aqui agora? A gente precisa enviar esse token junto com o nosso DTO. Então aqui eu tenho a minha barra consult e eu tenho que passar o nosso string token aqui também, né? A gente vai ver que não é tão simples assim. A gente tem que colocar uma anotação ali que eu já vou explicar para vocês. Então, em vez de get token, eu vou ter um consult. Eu tenho que passar meu token. Vejam que a minha geração de token está neste cara aqui. Então, eu posso abstrair ele dentro de um método. Public token DTO igual a get token. E dentro do meu get token eu faço todo esse processamento e dou um return neste token. Então, fazendo isso eu consigo abstrair a geração do meu token para reutilizar ela em outros momentos. Claro que isso aqui estaria dentro de um service ou dentro de alguma outra classe mais complexa, mas aqui é apenas para exemplificar. Então, a gente precisa passar o nosso get token desse método que a gente abstraiu e precisamos passar nosso DTO. Get token ele é a nossa classe, é o access token que a gente quer, que é a string. E a gente retorna a string response e retorna response. Ok, aqui dentro do nosso método consult, que a gente está passando no nosso DTO, não é simplesmente sem passar o token, a gente tem que dizer no header que ele é do tipo beater, ou seja, ele tem o prefixo beater, e no nosso header a gente tem que colocar este carinha aqui, authorization. Então, claro que isso aí tem tudo na documentação, pessoal, não estou inventando moda aqui. Isso aí é um padrão. Então, arroba header param, para passar parâmetros no header. Aqui vocês já estão pegando bastante coisa do próprio, de como manipular aqui o REST Client. Authorization. E a gente tem que colocar aquele prefixo beater, então, na frente. A gente pode colocar aqui um beater mais nosso access token. Então, teoricamente, fazendo isso aqui, a gente já consegue ter a resposta da consulta do nosso boleto que a gente passar. Então, a gente precisa criar essa request aqui agora. Se o nosso token mantém, a gente precisa criar esta request. Então, a gente pode renomear esse cara aqui para token. Dar um Ctrl D, provavelmente no Insomnia novo que vocês baixarem não vai ter essa opção do Ctrl D, mas vocês criam uma request nova. Em vez de barra token, vocês vão chamar consult. E nossa rota que a gente criou é um post. No body a gente precisa passar um JSONzinho para ele, né? Então, para ganhar tempo eu tenho aqui já o meu carinha, que são alguns boletos que a gente consegue passar para o Cellcoin, não são todos. Vejam que aqui eles deixam bem explícito isso, ó. Em ambiente sandbox recomenda-se que utilize a nossa massa de testes. Então vocês podem abrir a massa de testes aqui e pegar um boleto
para realizar o teste de vocês. São esses os disponíveis aqui embaixo, caso com desconto, caso com multa, vários exemplos. Eu peguei este cara aqui e estou utilizando ele aqui no nosso exemplo. Então, é basicamente esse cara. Então, se tudo der certo, a gente vai ter o retorno. Nossa API não está de pé. Se tudo der certo, a gente vai ter o retorno da consulta do nosso boleto, que após isso a gente vai poder estar realizando o pagamento dele. Então, beleza, subindo aqui nossa API. Então, passamos esse DTO lá para a Cellcoin, que é isso que a Cellcoin quer receber. Passamos o nosso token e eles têm que nos responder este cara ali. Então, bora ver se é true. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Rest easy, JSON base binding barcode. É barcode mesmo, cara. Opa, passei a classe errada, rapaziada. Vejam que eu passei a classe errada. É esta classe que eu tenho que passar. Consulta o boleto DTO. Então, casos de programação reais. Então, isso aqui acontece no dia a dia. O cara comendo bola ali e passa o cara errado. Beleza, então agora vai dar tudo certo. Demora ali uns 7 segundos mais ou menos. E retornou aqui a nossa consulta do nosso boleto, e com esses dados a gente tem esse Transaction ID, como eu comentei, e esse cara aqui a gente vai utilizar para realizar o pagamento. Então, bora começar a parte do pagamento. Então, beleza, agora que a gente já consegue consultar o nosso boleto, a gente pode ir para a parte final, que é realizar o bendito do pagamento. Então, a gente precisa realizar um método post em /v5/transactions. A gente pode vir aqui e duplicar nosso carinha, que ele também é ele é um post. Aqui a gente tem que bater em /payments, que a gente pode chamar de payment. E a gente tem que fazer algumas alterações aqui no nosso objetinho que a gente tem que mandar. Porque o que a Cellcoin está querendo que a gente mande para eles agora? A gente tem que mandar um JSON neste formato aqui para eles. Então a gente precisa fazer algumas alteraçõezinhas aqui. Eu vou pegar minha colinha aqui, que eu poderia estar escrevendo isso, mas o vídeo já está se alongando bastante. Então, basicamente isso aqui é o mapeamento que a gente tem deste JSON. Nada de novo, simplesmente objeto simples. E eu estou utilizando esse cara como build_data, porém vejam que o build_data ele tem um carinha chamado value dentro. Então a gente vai ter que criar aqui um private double, poderia ser bdecimal, value. E a gente cria os getters e setters desse cara, assim como a gente vai criar dos outros carinhas que a gente colocou lá no consulta boleto DTO. Então, estou reutilizando ali o mesmo DTO. Normalmente a gente não faz isso, mas aqui apenas para fins didáticos estou fazendo. Então, a gente já refatorou o nosso consulta boleto, que é esse cara aqui que a gente vai mandar lá para a Cellcoin. Ok, o que a gente precisa fazer a mais além de ter o endpoint que faz a requisição? A gente precisa receber esses dados. Então, a gente pode vir aqui, duplicar esse cara, chamar de /payment, fatorar o nome do nosso método, chamar nosso REST Client Payment, simples deste modo. E claro, a gente tem que criar request aqui no nosso temos que criar um request aqui no nosso Insomnia. A gente precisa passar um DTO um pouco diferente lá para eles, que seria este cara aqui, que são dados que vêm depois que a gente consulta o boleto. Então, no caso, a gente tem nosso build_data, que esses outros campos eu não estou mapeando, e a gente tem que passar a data de vencimento e o transaction ID authorize. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro aqui, zoou tudo aqui, Insomnia tem dessas de vez em quando. Vamos só consultar nosso boleto, que a gente vai passar uma linha digitável também para pagar. Vamos esperar aqui o retorninho. Este cara, nosso boleto na verdade ele é de 200 conto. E acho que tem que estar neste formato. O CNPJ é o CNPJ de quem vai estar recebendo. Seria este cara, mas aqui a homologação tá os dois, né? Então não vou entrar tanto no mérito. E aqui esse campo tem que ser sem caractere especial. Então nisso a gente já tem tudo que a gente precisa para pagar
Claro que tem a data de vencimento do boleto. Só que vocês estariam fazendo coisas mais complexas, né? Num cenário real, gente. Vocês estariam respeitando e passando. Então, teoricamente, se tudo deu certo, agora que a gente consultou nosso boleto, teve ali o nosso Transaction ID, que é o Transaction ID Authorized. A gente pode realizar a requisição lá na Cellcoin, e aqui está o pagamento do nosso boleto. Estamos respeitando tudo que eles precisam lá no endpoint deles, e estamos passando o token, estamos batendo no lugar correto, passando os dados que eles querem, e a gente com isso fez a nossa pequena integração ali com a Cellcoin e estamos realizando o pagamento do nosso boleto com Quarkus. Fico muito feliz de você ter assistido este vídeo até aqui e até a próxima.